Há uma palavra, irmãos, que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite. Esta mensagem eu coloquei como título: Quando ser inteligente é ser burro. Segundo a graça que o Senhor nos der, nós vamos abordar esse paradoxo. Quando ser inteligente é ser burro. É a terceira mensagem da série Vivendo de Forma Inteligente, que é o projeto de Deus para o seu povo. O texto, irmãos, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler inicialmente os 2 primeiros versículos, que diz assim: Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Queridos irmãos, a nossa sociedade valoriza a inteligência e até há uma divisão da inteligência em vários tipos, porém 3 são os principais, que é a inteligência intelectual, que é medida pelo QI, o quociente intelectual, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Há muitos anos eu preguei uma mensagem sobre esses 3 tipos de inteligência, não aqui na nossa igreja, mas lá na igreja sede, já há muitos anos. E é maravilhoso porque coisas que a ciência só descobriu recentemente, a Bíblia já revelava há muitos anos. A Bíblia descreve no livro de Eclesiastes, capítulo 9, a partir do versículo 13, uma situação muito emblemática relacionada com a inteligência. O texto diz o seguinte: Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Esse caso, irmãos, é um paradoxo, porque pessoas inteligentes invariavelmente são reconhecidas, destacadas, homenageadas, premiadas, como, por exemplo, com o prêmio Nobel. Os nossos livros estão cheios de intelectuais cujas descobertas e cujas ideias são elogiadas, como Gutenberg, Albert Einstein, Thomas Edison, Isaac Newton, Martinho Lutero, Vital Brasil,
Martin Luther King Jr., Albert Santos Dumont, só para citar alguns dos homens. E não é somente na terra, porque as pessoas inteligentes, elas são procuradas por Deus e são respeitadas no céu. As Escrituras Sagradas declaram e atribuem muito mais valor às pessoas que ouvem e que fazem o que o Espírito Santo lhes diz, e isso é ser inteligente, do que aquelas pessoas que não ouvem a voz do Espírito Santo pelas mais variadas razões, ou que ouve a voz do Espírito Santo, mas despreza a voz do Espírito Santo, e isso é ser tolo, não importando o grau acadêmico que a pessoa possua. Há um versículo muito impressionante, irmãos, no Salmo 32, versículo 9, que diz: não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Porque, queridos irmãos, há pessoas que se acham um ponto fora da curva e que têm a sua própria agenda, desvinculada da agenda de Deus. Eu fiquei pensando, e poder-se-ia até dizer que essas pessoas têm como ponto forte o serem pessoas de iniciativa. No entanto, em sua grande maioria, são pessoas que se acham mais inteligentes do que os outros, mais espertas, mais habilidosas, e assim, movidas pelo orgulho, desprezam a revelação da palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo. Calha aí o título desta mensagem: quando ser inteligente é ser burro. Há outros que preferem ser instruídos sobre o que devem fazer, como devem fazer e quando fazer, e esperam por uma determinação superior, e só dão o primeiro passo quando Deus falar, seja em que área for das suas vidas. Não tomam uma iniciativa, não dão um passo enquanto Deus não falar. Pode parecer, às vezes, que é lenta, que o tempo está passando para ela e as coisas não estão acontecendo, mas ela é obediente, e isso é ser inteligente. E, consequentemente, a vida desta pessoa estará aberta para o fluir das bênçãos divinas, porque ela vai dar passos na direção guiada pelo Espírito Santo. O Salmo 32, versículo 8, tem uma declaração de Deus. Ele diz: instruir-te-ei e te guiarei no caminho. E Deus diz: os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te ou para guiar-te. Estamos falando de pessoas que esperam com paciência do Senhor, não importa quantos anos seja esse tempo de espera, de pessoas que ficam em Jerusalém até que do alto sejam revestidas de poder. Obviamente, irmãos, não são muitas pessoas
que se propõe a isso, porque as pessoas têm pressa, as pessoas querem que as coisas aconteçam, as pessoas acham que estão envelhecendo e as coisas não estão acontecendo. Porém, todos os que esperarem no Senhor serão duplamente recompensados. Não serão decepcionados na vida, porque darão passos certeiros, passos corretos. Eu fiquei impressionado com o fato que todos nós conhecemos. A Bíblia diz que depois da sua ressurreição, Jesus apareceu para mais de 500 irmãos. E depois da sua ascensão, os irmãos sabem que depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui na terra. E depois da sua ascensão, transcorreram-se mais 10 dias. E daí aconteceu o evento de Pentecostes. 10 dias depois, daqueles mais de 40 irmãos que viram Jesus ressuscitado, estavam apenas quase 120 esperando a promessa no cenáculo. E o que aconteceu com aqueles mais de 380 irmãos que viram Jesus ressuscitado, que ouviram as suas palavras, que viram as marcas em suas mãos, em seus pés, em seu lado? O que aconteceu com eles? Porque eles não foram para Jerusalém? Ou será que eles foram, mas no 5º dia ou no 8º dia, entenderam que nada ia acontecer e desistiram e voltaram para suas casas? Nós já podemos fechar o entendimento que a sabedoria, ou a ignorância, ou a tolice, são determinadas pelo que nós fazemos com as palavras de Jesus. É aí que vai determinar se alguém é inteligente, ou é um ignorante, ou um tolo. É o que essa pessoa faz com as palavras de Jesus, que são reveladas agora com aquilo que o Espírito Santo diz à igreja e com as letras sagradas das Escrituras. No mundo que nós vivemos, irmãos, há uma ênfase muito grande na obtenção da educação formal. Muitas áreas, muitos campos, que antes a pessoa precisava apenas de um diploma de graduação, agora ela precisa de uma pós-graduação, e deve ser feito. As pessoas passam anos e anos de estudo, jardim de infância, ensino fundamental, ensino médio, 5 anos na faculdade para obter a graduação, depois pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e a Bíblia diz que não há limites para estudar. A conclusão, irmãos, é que as pessoas gastam muito tempo e muito dinheiro na tentativa de ficarem inteligentes. O irônico, irmãos, de tudo isso é que todos nós sabemos que uma boa educação formal não garante que alguém se torne uma pessoa inteligente ou uma pessoa sábia. Eu vou dizer para os irmãos, francamente, que algumas das pessoas mais idiotas que já cruzaram na minha frente são pessoas
que tem um monte de letras antes ou depois dos seus nomes. Letras que significam títulos. Porque a sabedoria não pode ser alcançada em uma sala de aula. A sabedoria não tem nada a ver com a obtenção de uma coleção de diplomas. A sabedoria é alcançada através da fé. Estamos falando da verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto. E é disso que trata a história que nós lemos de Ananias e Safira. Nós encontramos, irmãos, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento, várias pessoas que receberam instruções de Deus, mas que optaram por não seguir aquelas instruções, ou seguiram aquelas instruções parcialmente, fazendo correções nas instruções que Deus deu. Poderíamos chamar isso de autocorreção. Então, eles alteraram a instrução que Deus lhes havia dado para ajustarem aquelas palavras de Deus ao que eles acreditavam ser o correto, ou funcionar, ou ser mais lógico, ou aquilo que os seus corações queriam fazer. E ao modificar uma instrução divina, a pessoa produz consequências que impactam negativamente não somente a ela, mas as suas famílias por gerações. Em nome de Jesus, eu quero pedir a você, nunca tire uma vírgula, um J, um tio, daquilo que o Espírito Santo falou, nem que seja para morrer. Siga, não tire nada daquilo que foi revelado pelo Espírito na palavra, ou foi revelado pelo Espírito particularmente para você. Eu fiquei pensando, os nossos celulares agora são inteligentes e têm uma função de correção automática, uma função que foi projetada para corrigir erros ortográficos. Mas às vezes a gente está escrevendo e a autocorreção dá um sentido daquilo que a gente nem sequer estava pensando. O remetente não imaginava, não era aquilo que ele pretendia ou desejava, mudando completamente o sentido da mensagem. Desligue na sua alma a autocorreção, para que as palavras reveladas sejam mantidas da forma como Deus escreveu. Esta é uma lição para nós, irmãos, como crentes. Nós devemos seguir as instruções de Deus como elas realmente são. Primeiro, porque seguir as instruções de Deus é uma oportunidade para aprofundarmos nosso conhecimento e entendimento de Deus e dos seus caminhos. Porque as instruções de Deus, elas revelam para nós o coração de Deus e o que é verdadeiramente importante para Ele. Há tantas coisas
pelas quais nós choramos, jejuamos, consagramos, mas que são coisas que para Deus representam nada mais e nada menos do que lixo. Segundo, porque quando nós tomamos a decisão de seguir as instruções de Deus, de fazer o que Ele nos manda fazer, nós devemos nos submeter em obediência voluntária à sua vontade. Nós não precisamos fazer uma profunda análise, uma radiografia, para ver se Deus seguiu a lógica. Quando Deus nos dá uma orientação, o próprio Jesus, em João capítulo 6, versículo 38, disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Terceiro, irmãos, porque quando seguimos de bom grado as instruções de Deus, não é esse negócio, sinceramente, eu não acredito muito nesse negócio, avempelador. Eu não acredito muito nisso. A Bíblia diz no Apocalipse que quando o sol se aquecer e as pessoas terem os seus corpos cheios de feridas, elas vão endurecer mais o coração contra Deus. É de bom grado. É de bom grado. E quando seguimos de bom grado as instruções de Deus, estamos mostrando a Ele o quanto realmente o amamos. E Jesus diz em João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é o que diz, é o que tem os mandamentos e o guarda. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Como crentes, irmãos, nós precisamos estar espiritualmente preparados e psicologicamente preparados, porque nem sempre nós podemos entender plenamente as instruções de Deus, e na maioria das vezes nós não entendemos. Porém, isso não é razão para nós modificarmos as instruções de Deus ou corrigir as instruções de Deus automaticamente ou demoradamente. O nosso exemplo está em Hebreus capítulo 11, versículo 8, quando Deus chamou Abraão. E aqui o Novo Testamento diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Porque quando Deus chamou Abraão, Deus não deu o roteiro completo. Deus pintou uma imagem no coração de Abraão do que aconteceria se ele desse passos de obediência, deixando o seu país, deixando a sua família. Em Gênesis capítulo 12, versículo 2, nós vemos Deus declarando para ele o resultado final da obediência: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu estou com 65 anos de idade, irmãos, e isso me permitiu que muitas vezes eu recebi uma instrução de Deus e eu não segui, ou segui parcialmente. Mas algumas poucas vezes eu dei o primeiro passo de obediência. E quando nós damos um passo de obediência,
sem saber para onde ou porquê, nós podemos usufruir dos benefícios que resulta desse passo de obediência, porque nós vamos seguir um roteiro traçado por Deus para as nossas vidas. O profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21, ele diz que isso acontece porque os nossos ouvidos ouvirão a palavra do Espírito Santo que está por detrás de nós, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Olha, queridos irmãos, a coisa mais importante da vida é entender isso. Se a instrução veio de Deus, não questione, não hesite, não demore em obedecer. Como disse para os irmãos, a instrução dada por Deus não deve ser analisada, não deve ser discutida se é viável ou se não é viável. A instrução de Deus, ela deve ser seguida e ponto final. A única coisa que nós precisamos ter a convicção é se aquela instrução é de Deus ou não de Deus. Porque no mundo existem muitas vozes, e vozes que imitam a voz de Deus. Só que Jesus disse: as minhas ovelhas, elas identificam, elas sabem quando sou eu que estou falando, porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e elas rejeitam, elas rechaçam a voz do estranho. Mesmo quando a voz do estranho é carinhosa, mesmo quando a voz do estranho é sedutora, é doce, as ovelhas de Jesus, elas não se enganam. Elas sabem quando é Jesus que está falando e quando é o impostor, o enganador que está falando. Porque quando Deus fala, meus amados irmãos, pode seguir, que não tem como dar errado. Sempre, sempre e sempre produz fruto. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, Deus abre o seu coração e diz para nós o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pode ser que alguém leia, ou muitos poderão ler esse versículo, e vão chegar à conclusão de que os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus nunca podem ser os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Mas, queridos irmãos, não é isso o que a palavra de Deus está falando. Deus não está nos dizendo que os seus pensamentos e os seus caminhos nunca podem ser os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Ele está afirmando o óbvio. No momento, Deus está dizendo: os seus pensamentos não são os meus, e os seus caminhos não são os meus caminhos. Porém, Deus aponta como fazer uma conexão dos nossos pensamentos com os pensamentos de Deus e dos nossos caminhos com os caminhos de Deus. E os versículos anteriores, no capítulo 55, versículos 6 e 7, ficaram como uma espécie de backup para que nós saibamos como fazer esta conexão.
a fim de que os nossos pensamentos e os nossos caminhos sejam os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus. A palavra é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso e perdoar. Glória a Deus! Os pensamentos de Deus podem ser os nossos, se nós estivermos dispostos a deixar de lado os nossos pensamentos e permitir que os pensamentos dele se tornem os nossos pensamentos. E aí, irmãos, os caminhos do Senhor podem ser os nossos caminhos, se nós estivermos prontos para abrir mão das nossas iniciativas, abrir mão dos nossos próprios caminhos e permitir que os caminhos de Deus sejam os nossos caminhos. E a Bíblia diz, queridos irmãos, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo nos dá uma capacidade sobrenatural para pensar como Deus pensa, para ter caminhos como os caminhos de Deus. E se nós sabemos que temos essa capacidade, nós precisamos usá-la e colocá-la em prática. O seu coração vai querer que você se apresse, mas você pode pensar com a mente de Cristo: eu vou esperar no Senhor. Agora, nós precisamos estar atentos, porque quando nós nos propomos a pensar com a mente de Cristo, nós vamos enfrentar uma oposição extremamente forte do inimigo da nossa alma, porque ele não quer que nós entremos na verdade. Aleluia. Ainda explica isso os versículos 10 e 11 do capítulo 55 de Isaías, que diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. A palavra que o Senhor manda tem o compromisso dele, tem o apoio dele. Ele continua abalando céus e terra. Ele continua removendo reis, governos, para que a sua palavra seja cumprida. Não tenha medo de cumprir a palavra de Deus para a sua vida. Deus muda governos, presidentes, gerentes, pastores, para que a sua palavra seja cumprida. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Pode confiar na palavra do Senhor. É assim que Deus pensa, irmãos. Os pensamentos de Deus são assim. Se nós deixarmos Ele substituir os nossos pensamentos pelos pensamentos dEle, concordando com Ele, não resistindo à palavra do Espírito Santo, deixando que as suas palavras sejam as nossas palavras alcançarão
os propósitos, alcançarão as finalidades. Aleluia. Porque quando Deus fala, a sua palavra produz o resultado que Ele deseja. Aleluia. Salmo 138, versículo 2. O salmista diz: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Isso, meus amados irmãos, nos leva ao nosso texto. Porque quando o barro quer corrigir o oleiro, quando o barro quer discordar do oleiro, é porque está se alinhando àquele que rejeita a palavra de Deus, que é o pai das mentiras. As Escrituras, irmãos, não registram esses personagens da nossa leitura, Ananias e Safira, recebendo instruções diretas de Deus para não mentir. Mas é claro que pelas passagens que nós lemos nos livros, na doutrina dos apóstolos, que é a mesma doutrina que Jesus havia ensinado, os apóstolos incluíram a piedade, a santidade e a veracidade, mas nós temos vários exemplos, como por efeito, Efésios capítulo 4, versículo 23, que diz: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 9, não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos a consciência de todas as pessoas perante Deus. Efésios capítulo 6, versículo 14, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cada um desses versículos nos diz que mentir é errado. Não há como justificar uma mentira. Nunca. Agora voltemos para Atos capítulo 5, versículo 1, que diz: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Essa primeira palavra, irmão, mas, é uma palavra muito importante. Ela tem uma importância muito grande, porque ela diz que tudo que vamos ler adiante será diferente daquilo que foi escrito até o ponto final. Como os irmãos sabem, todos os capítulos, títulos de capítulos, versículos, pontuação, palavras em vermelho, palavras em itálico, foram adicionadas pelos tradutores e pelos vendedores da Bíblia, com a intenção de tornar a Bíblia um livro mais fácil leitura, um livro mais amigável para o leitor. Em alguns casos ajuda, mas em outros causa danos, mas isso é outra questão. Então a separação, estou falando isso para dizer que a separação entre o capítulo 4 e o capítulo 5 foi algo colocado. Porque no capítulo 4, versículo 34, nós aprendemos que os crentes tinham mais abundância. Porque cada um se via como alguém responsável para cuidar daqueles que tinham menos. Então, entre eles, não havia necessitado, porque todos compartilhavam o que tinham, segundo a necessidade
de cada um. Os crentes que possuíam abundância venderam o excesso e deram o dinheiro aos apóstolos e disseram para eles, usem esse dinheiro para ajudar os irmãos que passam necessidades. Eles haviam chegado, irmãos, a um ponto da natureza divina imperar dentro de seus corações. Eu acredito que muitos de nós ficamos preocupados em ir para uma churrascaria, comer um churrasco e saber que um irmão está passando necessidade. Com isso em mente, irmãos, voltemos para este cenário de Atos capítulo 5, versículo 1. Um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, venderam uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Eu imaginei, irmãos, o seguinte cenário: Ananias e Safira têm várias propriedades e eles decidem vender algumas terras, uma propriedade, e usar o dinheiro para abençoar os irmãos. E eles se reúnem com um corretor, e o corretor faz uma avaliação daquela propriedade e diz: a propriedade de vocês vale 300 mil reais. Agora, o corretor não sabia que Deus tinha planos mais altos para abençoar aquela comunidade com uma quantia superior a 300 mil reais. Então, Ananias e Safira vão à igreja, se encontram com Pedro e diz a ele: olha, nós colocamos uma propriedade para ser vendida, e quando nós recebermos este valor, nós vamos trazer aqui para ajudar os santos que passam por dificuldades financeiras. Uma semana depois, a propriedade é vendida e o corretor liga para eles dizendo: vocês não vão acreditar, eu consegui vender a propriedade de vocês por 500 mil reais. Então, Ananias e Safira recebem 200 mil reais a mais pela propriedade, além daquilo que eles esperavam receber. Agora, a resposta que se esperaria ouvir era: obrigado, Senhor. Agora nós temos 500 mil reais para dar à igreja, para abençoar os outros irmãos. Seria isso. E eles estariam mais felizes ainda em estar abençoando o povo de Deus. Infelizmente, irmãos, não foi essa a reação deles. Parece assim que dá até para a gente ouvir Ananias falando com Safira: Safira, veja como Deus nos abençoou. Nós podemos honrar a promessa que nós fizemos para Pedro, dar os 300 mil reais, e ainda vai sobrar 200 mil reais. Louvado seja Deus. Nós podemos ficar com esses 200 mil reais e abençoar outras pessoas quando elas estiverem em necessidade. E Safira: querido, você está certo. Deus é bom. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Mas, queridos irmãos, o que Ananias e Safira não sabiam
é que eles haviam acabado de passar pelo teste da mordomia. O que é o teste da mordomia? Eu tenho falado para os irmãos várias vezes que Deus está procurando pessoas para abençoar essas pessoas com recursos financeiros. Pessoas que não gastarão um centavo desses recursos financeiros que Deus lhes confiar fora dos propósitos do reino. Agora, o teste não começa com 500 mil reais, nem com 200 mil reais. O teste começa com 100 reais. Quando alguém, do nada, lhe dá 100 reais. E nós raciocinamos, é só 100 reais. Isso não pode ser de Deus. Eu escrevi um pequeno texto há alguns anos passados, com o título Por que tenho problemas financeiros? E eu lembro de uma frase que eu escrevi ali. Quando Deus lhe der algum dinheiro, antes de gastar esse dinheiro, pergunte a Ele, por que Ele lhe deu esse dinheiro? Guarda esse dinheiro, põe no banco, esconde debaixo do colchão, põe numa lata, mas não gaste o dinheiro de Deus. Porque às vezes, irmãos, nós prometemos a Deus que se Ele der alguma coisa que esteja acima das nossas necessidades, nós vamos investir no seu reino. E Deus confia na nossa palavra. E nós recebemos esse dinheiro. Como? Pode ser um aumento salarial de 10%, quando o aumento seria 5%. Pode ser uma quantidade maior de clientes que entre na nossa loja ou que compre o nosso produto e nós vamos ter uma subida no nosso gráfico de vendas. Agora, nós louvamos a Deus porque ao invés de 5, Ele deu 10. E pegamos os outros 5, investimos no reino de Deus? Ou nós criamos uma nova necessidade para gastar aqueles 10% completo? É apenas um aumento salarial? Todo mundo recebe aumento salarial? Se fosse uma coisa muito grande, aí sim seria de Deus. Eu até pegaria o dinheiro e mandaria um missionário lá para a África. Irmãos, nós precisamos passar no teste da mordomia. Precisamos ser homens e mulheres da confiança de Deus. Bendito seja o Senhor. Olha, irmãos, ao longo desses anos de vida, eu tenho observado que quando se trata de dinheiro, Deus nos testa antes para ver se Ele pode confiar em nós. Infelizmente, na maioria das vezes, nós falhamos porque permitimos que as nossas necessidades cresçam. Pulamos de padrão de vida quando o dinheiro cresce. E é exatamente aqui que nós vemos Ananias dizendo para Safira, olha, nós não vamos contar para ninguém, nem para Pedro, nem para ninguém, sobre os 200 mil que nós recebemos a mais.
Então, eles concordam e Ananias vai no banco, pega um cheque administrativo de 300 mil, ele está mantendo a sua palavra de doar aquele valor do imóvel, e eu posso ver Ananias estendendo a sua mão com um cheque para Pedro. Não tem nenhum cheque aqui. Estendendo a sua mão com um cheque para Pedro, dizendo: irmão Pedro, vendi a propriedade. Aqui está o valor que eu tinha falado com o irmão. Ele esperava Pedro dizer: obrigado, irmão Ananias. Você e Safira estão abençoando muitos servos de Deus com a vossa generosidade. Porém, o sorriso de Ananias desapareceu, irmãos. Porque nos versículos 3 e 4, a Bíblia registra que o diálogo foi outro. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a, não ficava para ti. Ninguém é obrigado a dar dízimo, a dar oferta, a ajudar ninguém. E vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Deus. A propriedade era dele. O dinheiro era dele. Qualquer quantia que ele decidisse dar seria uma grande bênção para aqueles irmãos pobres daquela igreja. Vejamos, irmãos, versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Queridos irmãos, Ananias mentiu, e nesta passagem isso lhe custou a vida. Essa história, irmãos, ela tem um final trágico, porque o pecado de Ananias contaminou a sua esposa. 3 horas depois, a esposa de Ananias veio se encontrar com Pedro, e ela não sabia o que havia acontecido com seu marido. Atos capítulo 5, versículo 7. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Versículo 10. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas.
Sem dúvida, irmãos, Safira foi a responsável por seu próprio pecado, porque ela poderia ter dito a verdade. Não é porque a mulher é casada com um homem mentiroso, ou o homem é casado com uma mulher mentirosa, que gosta de mentir, que ela também deve se tornar mentirosa, ou que ele também deve se tornar mentiroso. É claro que cabia ao marido, a Ananias, dar o exemplo. E até há uma frase no versículo 2, que eu fiquei olhando, que indica que Ananias foi quem instigou a sua mulher para mentir. Porque no versículo 2 diz: e reteve parte do preço. Quem? Ele. Sabendo-o também sua mulher. Queridos irmãos, o nosso pecado geralmente faz com que outras pessoas se envolvam, com que outras pessoas fiquem contaminadas. E o maligno, ele quer prejudicar outras pessoas. E pode ser pessoas com quem você se preocupa bastante. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo, antes de dar um passo errado, pense nas pessoas que serão contaminadas, prejudicadas com seu pecado. E aqui, irmãos, esta mensagem diz que Ananias e Safira morrem e perdem as bênçãos que acompanham o estilo de vida de alguém que é salvo, que são as bênçãos que acompanham a salvação, que são as bênçãos acessórias da salvação. Porém, irmãos, o que eles disseram e o que eles fizeram foi um reflexo daquilo que estava acontecendo dentro deles. Eu imagino que essa não foi a primeira vez que eles mentiram, porque algo tão dramático, algo tão drástico não teria acontecido pela primeira vez, porque o Espírito Santo é longânimo. Eu cresci, meus amados irmãos, com um grande trauma de mentiras. Porque com 14 anos eu fui trabalhar em um lugar. Antes, eu fui trabalhar num outro lugar. E o dono desse estabelecimento, na época as pessoas levavam a caderneta, era um mercado, levavam a caderneta para anotar as compras a prazo, pagavam no final do mês, quando recebia o pagamento. E o dono daquele estabelecimento, foi o meu primeiro emprego mais importante, falou, olha, você sempre marca um pouco a mais. Cheguei em casa, falei para meu pai, olha, o homem falou que é para marcar um pouco a mais. Meu pai falou, nós nunca roubamos para nós, não vamos roubar para os outros. Dia seguinte eu não fui mais trabalhar. Mas eu fui trabalhar em outro local, irmãos, onde havia muita mentira. Onde havia muita mentira. Eu tinha 14 anos. Foram quase 3 anos suportando essas mentiras. Depois, irmãos, eu tive uma outra experiência muito grande com mentira, que foi uma pessoa do meu relacionamento, uma moça com quem eu namorei. Mas ela só mentia coisa boa. Ela só mentia coisa boa, coisa para me deixar feliz. Não tem isso? A mentira é de Satanás. Ele é o pai da mentira.
Os que mentem estão com o seu coração alinhado com o coração de Satanás. O versículo 3 diz que Satanás encheu os corações deles para mentirem. Os irmãos lembram como Jesus descreve Satanás nesse quesito? Em João 8,44, Jesus diz a eles: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O pai da mentira havia influenciado Ananias e Safira para que mentisse. E a palavra diz que não foi uma fumaça, porque aqui vale aquele provérbio: onde entra um boi, entra uma boiada. A palavra aqui é cheio. Cheio. O que está dizendo, irmãos, é que esses dois irmãos da igreja primitiva, Ananias e Safira, deixaram que Satanás enchesse o seu coração, e eles não hesitavam em contar uma mentira, se fosse vantajoso para fazê-lo. Lamentavelmente, meus amados irmãos, até em púlpitos há pregadores que, para se mostrarem mais influenciadores, para mexerem com os sentimentos da pessoa, dá uma ajudadinha em uma história, ou como diz o pastor Paulo, doura a pílula, para que as pessoas, uau, que coisa, Agora, irmãos, uma mentira, seja uma mentira cabeluda, ou uma mentira, uma pequena mentira só para melhorar uma ilustração, é um alinhamento com o pai da mentira. É um abraço com o pai da mentira. É se tornar filho do pai da mentira. Agora, meus amados irmãos, eu não quero que nós pensemos que se contarmos uma mentira, vamos morrer na hora. Não que isso não esteja no campo da possibilidade. Porém, a mentira, ela neutraliza, ela mata bênçãos, antes que essas bênçãos se manifestem. Quando alguém permite que as mentiras, sejam grandes mentiras ou pequenas mentiras, façam parte da sua vida, essas mentiras vão anular bênçãos que estariam nascendo. Para os irmãos que são advogados, sabem que é uma espécie de mentira que os advogados chamam de dolo bônus, que seria o exagero que o vendedor faz ao anunciar um produto e exaltar as qualidades daquele produto. Seria algo mais ou menos como a propaganda enganosa no Código do Consumidor. Agora, a Bíblia diz que todo engano, toda mentira, seja bônus ou malus, a Bíblia diz que alguém que está mentindo não está fazendo isso com outra pessoa, mas está fazendo isso com o próprio Deus. E eu vou dizer para os irmãos, os crentes que viverem dessa maneira e não se arrependerem, terão as suas vidas reprovadas por Deus e já estão condenados. Não é que serão condenados,
já estão condenados, porque a sentença já está lavrada, a não ser que se arrependam. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixeis enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Queridos irmãos, a culpa do pecado é de quem comete o pecado, porque cada um de nós é livre para tomar as suas próprias decisões. No entanto, nós precisamos saber que há alguém que está 24 horas por dia sugestionando, impulsionando para que nós façamos o mal. Da maneira que o Espírito Santo também está 24 horas por dia nos impulsionando, nos aproximando de Deus. Agora, queridos irmãos, quando nós tentamos enganar, nós estamos seguindo o caminho do inimigo. Como nós lemos em João 8:44, aqueles que enganam estão ligados a Satanás. E essa palavra de João 8:44, ela é muito forte, porque trata de uma filiação. Jesus falou, vós tendes por pai o diabo. Agora, queridos irmãos, ainda que Satanás conheça todas as nossas fraquezas, ainda que ele tenha uma radiografia dos nossos pontos frágeis, nós contamos com a poderosa presença do Senhor Jesus em nossas vidas. O Espírito Santo está conosco. Nós temos como rejeitar as ciladas, os ardis, as seduções, as sugestões do inimigo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. A poder do sangue de Jesus, clama pelo sangue de Jesus. Agora, eu quero terminar dizendo, se você precisa fazer alguma coisa, porque permitiu que mentiras tenham feito parte de sua vida, você deve fazer isso agora. Não deixe passar este momento sem pedir perdão a Deus. Se possível, pedir desculpa aos envolvidos, mas nem sempre é prudente pedir desculpa aos envolvidos com aquelas palavras não verdadeiras. Existem situações que devem ser tratadas entre nós e Deus, e ponto final. E que a partir de hoje, automaticamente, dos seus lábios somente brotem palavras verdadeiras, palavras que serão enviadas para os seus lábios por meio do seu coração, porque o seu coração estará alinhado com o coração de Deus. Eu fiquei pensando, Ananias e Safira eram salvos? Eles eram crentes, nascidos de novo? Alguns teólogos dizem, não. Se eles fossem, não poderia ter acontecido isso. A história deles não seria essa. No entanto, meus amados irmãos, a realidade é que crentes verdadeiros podem pecar até a morte, que somente Deus sabe quando será. Não fora isso, o Espírito Santo não teria deixado esta palavra em 1
de João capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, ele não é um profissional do pecado. Ele não deita e acorda pensando em pecar. Mas por acidente, se alguém pecar, ele não é um ímpio. Ele peca por acidente. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Esta palavra não é uma pregação de acusação. Esta pregação é uma pregação de resgate. É uma pregação de esperança. É uma pregação de perdão. É uma pregação de nova vida. Agora você não pode deixar o acusador te acusar de dia e de noite. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Eu finalizo então, irmãos, com os seguintes pontos. Primeiro, não há motivo para mentir. Segundo, não há sentido para fazer uma coisa específica porque todos os outros estão fazendo ou já fizeram. Você tem que ser você mesmo. Você não precisa imitar ninguém. Não é porque alguém deu que você tem que dar. Você tem que ser você mesmo e ponto final. Terceiro, se você sabe que não pode dar, não force. Deixe que a doação venha do seu coração. Embora ser possuidor é uma mentalidade errada no reino de Deus, mas é melhor estar com essa mentalidade errada do que receber um juízo de Deus e morrer na hora. E Deus, Ele tem as suas próprias relações com você em relação a isso. E Deus move pessoas, e as pessoas dão com alegria. E Deus pode mover o seu coração, e quando Deus mover o seu coração, você vai doar sem estresse. Quarto, não minta ao Espírito Santo para agradar os outros. O Espírito Santo é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe se nós estamos agindo com a verdade, se nós estamos dizendo a verdade, então não minta ao Espírito Santo. Quinto, em sua mentalidade e ações, seja autêntico com Deus, seja autêntico com o próximo e viva feliz. Deus não vai ficar decepcionado com você ou comigo. E em sexto e último lugar, vamos viver de forma inteligente. Não vamos deixar que o diabo nos engane, para que obstáculos sejam colocados em nossa caminhada e as bênçãos de Deus não possam fluir livremente em nossa direção. Ó Senhor, eu entreguei esta palavra aos teus servos e às tuas servas, segundo a inspiração e a determinação que o Espírito Santo me deu. Eu não sei, Senhor, como foi a minha fidelidade ao entregar esta palavra. Então eu peço que, por misericórdia, o Senhor me perdoe e que o Senhor possa falar esclarecidamente, complementariamente aos corações de cada irmão e de cada irmã, dirimindo pontos que eu não tive, Senhor, capacidade para alcançar, pela dificuldade
na recepção da revelação e na transmissão da revelação. Mas nós estamos imbuídos em sermos a noiva do Cordeiro e abertos a este momento em que o Espírito Santo está santificando a noiva, está preparando a noiva, está enfeitando a noiva, está perfumando a noiva, para apresentá-la igreja, sem defeito, sem mácula, sem ruga, igreja pura, igreja como a noiva, ataviada para o seu noivo. Oh, aleluia! Para nós, Senhor, é uma honra fazer parte deste remanescente que espera o arrebatamento. Oh, aleluia! Nesta terra, Senhor, sendo o teu povo, sendo uma nação santa, um povo separado, um povo que anda na luz. Oh, aleluia, aleluia. Eu te peço, Senhor, por cada um dos meus irmãos. Eu apresento, Senhor, uma intercessão diante de ti, por cada um destes servos e destas servas, para que sejam protegidos, para que sejam guardados, para que estejam alertas, para que saibam, Senhor, usar as armas de combate, armas de ataque e armas de defesa, Senhor, porque os dias são maus. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos, Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, começar um novo tempo em nossas vidas. Oh, aleluia, aleluia. Cremos verdadeiramente neste viver feliz, vivendo a felicidade, as bem-aventuranças aqui nesta terra. Ajuda-nos, Senhor, para que esses obstáculos que são colocados pelos demônios no nosso caminho, na nossa estrada, nós possamos removê-los um a um, mas não vamos sair do caminho. Não sairemos do caminho, nem para a direita e nem para a esquerda. Seguiremos olhando para o Senhor Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Cura, Senhor, os corações. Toca, Senhor, nos corações e nas mentes, para este novo momento, em nome do Senhor Jesus Cristo.